Bom, a gente viu, né, que as variáveis, né, lá no nosso slide, estavam sendo retratadas como as características que são de interesse para a nossa pesquisa, né? Essas características, elas podem ter unidades de medidas diferentes e a gente precisa avaliar se existe alguma correlação entre os dados coletados, tá? Então, para eu avaliar se existe alguma correlação ou não, eu faço uso de duas técnicas que são o gráfico de dispersão e o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Eu sempre vou utilizar duas variáveis para serem avaliadas, tá? Elas têm que ter algum sentido em comum, né? E aqui eu vou avaliar o grau de correlação que existe entre elas, beleza? O coeficiente de correlação de Pearson é a forma matemática, né? A formulinha que eu tenho para avaliar essa correlação. Começando com o gráfico de dispersão, o diagrama de dispersão, o diagrama de dispersão ele é uma representação gráfica para avaliar a correlação entre meus dados, ok? Esse diagrama de dispersão ele pode apresentar a correlação de forma positiva, negativa ou nula, sendo forte, fraca ou perfeita, e ainda se apresentar, de uma forma linear ou não linear. Como eu faço para montar o diagrama? Eu vou montar o diagrama como eu monto qualquer gráfico. Então, eu tenho um eixo X e um eixo Y. O meu eixo X vai ser a minha primeira variável, o meu eixo Y vai ser a minha segunda variável a ser estudada. Então, eu quero analisar, ver se existe algum tipo de relação, né? Estão correlacionados a altura e peso dos indivíduos que eu avaliei. Avaliei aqui 4 indivíduos, né? Coloquei aqui a altura de cada um deles e coloquei aqui o peso de cada um deles. Vou montar ali o meu diagrama, né? A variável x, que é a primeira variável, sempre fica aqui embaixo. A variável y sempre vai ficar na vertical. A primeira variável sempre vai ser o x, a segunda variável sempre vai ser o y. Nunca muda. Vou encontrar no gráfico os pontos e a partir desses pontos eu vou avaliar se essa relação ela é positiva, negativa, nula, fraca, forte ou perfeita ou linear e não linear. Analisando os gráficos, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Eu vou dizer que um diagrama ele tem uma correlação positiva quando os pontos eles seguem na mesma direção. Os dados, né, seguem na mesma direção e vai formar um desenho ascendente. Se ele estiver subindo, eu tenho uma correlação positiva. Agora, se os pontos estiverem caminhando para a mesma direção, só que descendente, eu digo que essa correlação é negativa. Agora, se eu jogo os meus dados no gráfico e eu percebo que eu não formei, os meus dados, eles não estão caminhando para a mesma direção, eles estão muito dispersos, eu digo que essa correlação é nula ou próxima de nula. Então, quer dizer, a partir daqui eu já sei que essas informações não se relacionam de alguma forma, ok? Em relação à força dessa relação, ou seja, o quão próximo, o quão forte estão ligadas essas informações, eu vou avaliar no gráfico também, ou lá pelo meu coeficiente de correlação que a gente já calcula. Eu vou chamar de uma correlação forte se os pontos estiverem próximos da minha linha, tá? Eu tracei uma linha, né? Eu vou traçar uma linha no caso dessa correlação existir, sendo positiva ou negativa, tanto faz. Pode estar para cima, como está aqui, ou pode estar para baixo. Se eles estiverem próximos, eu digo que essa correlação é forte. Aqui no caso, eu tenho a formação de uma linha, eles estão caminhando para a mesma direção, né? Eu tenho uma correlação positiva, porém vocês percebem que os dados eles estão meio longe, né? Temos dados que estão muito longe da minha linha central, né? Eu consigo perceber aqui que eu tenho uma linha central, uma linha principal, que está sendo formada aqui, né? Aqui eu tenho a minha linha principal e eu tenho alguns dados que estão muito longe dessa linha principal, mas eu percebo que existe essa correlação positiva, mas eu tenho dados muito dispersos, então eu digo que ele é fraco. No caso de eu ter uma linha perfeita,
né? Todos os meus dados eles estão perfeitamente alinhados, essa força dessa correlação é perfeita. E essa correlação, ela ainda pode ser linear ou não linear. Linear, como a gente viu, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo da ordem que ela vai, mas a linear, ela vai promover uma linha. Todos os dados têm que estar alinhados? Não necessariamente, mas eu consigo visualizar uma linha central, seja ela ascendente ou descendente. Temos alguns pontos que fogem dessa ordem, mas não tem problema. No caso da correlação não linear, aqui a gente tem dois exemplos. Aqui a gente começa com uma linha ascendente e do nada ela muda de caminho, né? Ela se estabiliza. Então eu não tenho uma linha numa direção só. Essa direção ela muda, mas todos os dados estão caminhando para o mesmo sentido, tá? Tenha isso em mente. Quando os dados caminham para o mesmo sentido, essa relação ela existe e ela vai ser ou positiva ou negativa. No caso aqui, eu tenho todos os dados caminhando para o mesmo sentido, tá? Mas eu tenho uma relação não linear, então eu vou formar um pico aqui. Todos estão caminhando para o mesmo sentido do meu eixo, porém aqui eu começo a subir e de repente eu desço. As correlações não lineares, elas não são classificadas como positivas ou negativas, na maioria das vezes, tá? Neste caso, eu consigo classificar como positivo, porque eu tô indo para um sentido só. Neste caso, né, que é ascendente. Neste caso aqui, eu já não consigo classificar como positivo ou negativo, mas essa correlação, ela existe, ok? A outra forma de eu avaliar a minha correlação é através de uma fórmula matemática chamada de coeficiente de correlação de Pearson, ou simplesmente coeficiente de correlação. Ele existe para avaliar o grau de correlação entre os meus dados sem eu precisar fazer um gráfico, tá? O grau de correlação, ele varia de -1 até 1 positivo, né? Quanto mais próximo das extremidades, então, quanto mais próximo de -1 ou mais 1, mais forte é essa minha relação. Quanto mais próximo de 0, mais fraco será a relação. Se o valor dele for 0, essa relação não existe, é uma relação nula. E se estiver calhado em -1 ou 1 propriamente dito, essa relação ela é perfeita. Perceba que aqui a gente não consegue avaliar exatamente se essa relação ela é positiva ou negativa. A gente consegue dizer se ela é forte ou fraca. O que é a parte mais importante para a gente, porque para saber se elas estão muito relacionadas, eu preciso saber a força dessa relação. Quanto mais próximo de 1, mais forte, quanto mais próximo de 0, mais fraco, ok? Essa é a formulinha do nosso coeficiente de correlação, onde eu vou pegar o número dos meus elementos e multiplicar pela somatória das variáveis, da multiplicação entre as variáveis x e y, e subtrair da multiplicação entre as somatórias de x e y. E dividir pela raiz quadrada da relação, né, da multiplicação do meu número de elementos pela somatória de x ao quadrado menos a somatória de x ao quadrado, vezes os números de elementos multiplicado pela somatória de y ao quadrado menos a somatória de y ao quadrado. Isso daqui a gente vai ver com mais calma no próximo vídeo, onde a gente vai resolver esse coeficiente de correlação e a gente vai ver que para resolver isso eu preciso montar uma tabelinha. É a forma mais fácil que eu tenho de resolver. Eu monto a minha tabelinha, jogo os dados da tabelinha aqui e tá tudo resolvido.